25 coisas incríveis dos maias que certamente você não conhecia. Na espessura da selva centro-americana há 4.000 anos. Uma civilização surpreendente de homens e mulheres avançadas, que usaram seus cérebros incorporados para construir, inventar e pensar. Os antigos maias deixaram um legado inestimável que supera suas conquistas mais aclamadas nos campos da arquitetura, matemática e astronomia. Uma parte importante de sua riqueza cultural ainda é desconhecida por milhões de pessoas em todo o mundo, mas felizmente isso está prestes a mudar. A Evidência História compilou e traz para você 25 coisas incríveis dos maias que certamente você não conheceu. Antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas atualizações. Número 1. Sua escrita era primitiva, mas muito eficaz. Embora seja incompreensível para a maioria de nós, ainda existem vestígios dos maias marcados com sua complexa escrita que data de 300 a.C. a 100 d.C. Essa civilização foi encontrada por sua inteligência desenvolvida, com a qual escreveram milhares de livros com sílabas de palavras completas e símbolos, em uma escrita conhecida como hieróglifos. Esse tipo de linguagem escrita é apresentado em duas colunas, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Acredita-se que esse é o sistema mais sofisticado de sua categoria na Mesoamérica, com o qual os maias escreveram sobre tudo o que viam ou encontraram. Número 2. Eles se comunicavam com os espíritos através de enemas retal. Uma das formas utilizadas pelas maias para atingir o transe em seus rituais, como a adivinhação e a comunicação com os espíritos, foi através do uso de enemas retais com uma bebida embriagante bauxé. No entanto, esse tipo de bebida feita à base de mel de compostos com alto teor de ERC não era a única opção para os maias alcançarem a espiritualidade mais rapidamente e sem vomitar. Centenas de anos depois, pesquisas científicas comprovam que o álcool é efetivamente absorvido por meio de um enema retal. Número 3. Eles adoraram os perus como deuses. Os perus eram considerados aves poderosas e intrusas na cultura maia, conforme evidenciado pela arqueologia e iconografia. Eles eram vistos como capazes de causar danos aos humanos através do espaço noturno e onírico. Tais animais voadores eram tão reverenciados que um governante maia incluiu a palavra peru em seu apelido real. Além disso, sua importância também se expressava em diversos rituais religiosos, e suas penas e ossos eram usados para fazer abanicos, ferramentas e instrumentos musicais. Embora atualmente apenas inspirem apetite, os perus que são preparados para o dia de ação de graças são descendentes dessas aves respeitadas e temidas pelos maias. Número 4. Eles construíram a pirâmide mais alta do México. Especialistas do Instituto Nacional de Antropologia e História do México descobriram recentemente uma pirâmide maia com 1.700 anos de idade na cidade de Toniná, no estado de Chiapas. Incrivelmente, uma imponente estrutura de 75 metros de altura tinha passado despercebida aos olhos da ciência, graças a uma camada de vegetação que se pensava ser apenas uma colina natural insignificante. Esta obra construída pelo homem pré-hispânico é um edifício único que reúne templos, palácios e unidades habitacionais e administrativas, características sem precedentes em qualquer outra zona arqueológica do mundo maia. A pirâmide de Toniná se tornou a mais alta do México, superando os quase 265 metros de altura da Pirâmide do Sol. Número 5. As inscrições não eram apenas astronômicas. Uma mulher da distante República da Rússia fez uma descoberta astronômica que mudou a concepção que os arqueólogos tinham das inscrições encontradas nos antigos monumentos maias. Quando todos acreditavam que elas continham exclusivamente informações de caráter calendárico e astronômico, a arquiteta Tatiana Proskoriakov revelou que também se tratava de registros de personagens e eventos na vida dos maias. Essa e outras radiações foram publicadas em um artigo de 1960 intitulado Implicações Históricas de um Padrão de Dados em Piedras Negras, Guatemala, um achado que o estudioso maia Ian Graham descreveu como libertador. O trabalho desta pioneira da arqueologia maia serviu de base para investigar que numerosos arqueólogos realizaram sobre a vida e as histórias dessa civilização remota centro-americana. Número 6. Eles alongaram a cabeça dos recém-nascidos. Os antigos povos das Américas praticavam o alongamento craniano como uma marca de status social, e os maias não eram exceção.
No entanto, essa prática não era realizada com qualquer criança, mas sim exclusivamente com as cabeças de crianças de mais alto escalão, como sacerdotes e nobres. Para isso, a cabeça do recém-nascido era colocada entre duas tábuas que faziam pressão por vários dias, gerada em um crânio alongado, mais perfeito para o estereótipo maia. Número 7. Fábio, Eloy e Humberto são nomes maias. Os maias tinham o costume de nomear seus filhos de acordo com o dia em que nasceram, uma maneira interessante e eficaz de evitar as questões intermináveis entre pai e mãe sobre o nome da criança. No calendário maia, existe um nome de menino ou menina para cada dia. Por exemplo, Fábio significa agricultor de feijões, Eloy é um guerreiro destacado e Humberto significa grande, inteligente e brilhante. Número 8. Eles tinham conceitos de beleza muito diferentes. Os maias encontraram muitas formas de se diferenciar. Eles acreditavam que os olhos vesgos e deslocados eram bonitos, e por isso forçavam a natureza para que seus bebês adquirissem essa característica. Para isso, eles penduravam uma pedra entre os olhos do bebê, na esperança de que isso mudasse sua aparência. Além disso, os maias preferiam dentes pontiagudos, um traço que consideravam bonito. Eles afiavam seus dentes e os adornavam com pedras preciosas, como jade ou turquesa. Essas diferenças eram consideradas uma forma de expressão cultural e eram importantes para a identidade dos maias. Número 9. Eles viviam em terras quentes. Ao aquecer o solo onde os antigos maias construíram suas cidades na Guatemala, percebe-se que o solo é vulcânico, já que uma cadeia de vulcões atravessa o país e vários deles permanecem ativos. A cidade amigável aos turistas de Antigua Guatemala muitas vezes pode ver o vulcão de fogo expelindo colunas de fumaça ou arremessando cipós ardentes da água, especialmente vívidos durante a noite. Não muito longe de Antigua, encontra-se o vulcão Pacaya, que tem estado em erupção contínua há anos. Número 10. As secas e as guerras acabaram com eles. Após anos de investigação, os especialistas concluem que a queda dessa admirável civilização não foi causada por um único fator, mas sim por uma combinação de seca prolongada, conflitos internos e sobrepovoação. Sabe-se que as cidades maias foram devastadas por um período de 95 anos de secas, por volta do ano 820 d.C., algumas com uma dramática prolongação de décadas. A consequência imediata foi a cada vez mais desesperada falta de comida, à medida que as reservas alimentares diminuíam. A competição pela posse de recursos tornou-se tão intensa que fraturou irreparavelmente a civilização maia. Número 11. Há mais lugares maia para descobrir. Embora as cidades maias descobertas sejam fascinantes, elas não são as únicas construídas pelos homens e mulheres incríveis daquela época. Sabe-se que existem mais vestígios dessas cidades ainda enterradas sob terra e rochas acumuladas por centenas de anos. Pesquisadores já descobriram que perto da antiga cidadela maia de Tikal, nos bosques tropicais do norte da Guatemala, há milhares de edifícios ocultos sob montes de terra, incluindo túmulos, palácios e pirâmides. Ainda há muitos outros a serem identificados e escavados pelos arqueólogos. Número 12. Sacrificaram crianças em favor da chuva. Os maias eram muito supersticiosos em relação à chuva, assim como a maioria das civilizações antigas, e ofereciam sacrifícios ao deus Shak. Eles pintavam de azul a pessoa a ser sacrificada, especialmente crianças, na esperança de que essa divindade abençoasse a região com chuva abundante para fazer crescer o milho. Os maias jogavam as crianças em um amplo e profundo sumidouro natural chamado de cenote sagrado. O arqueólogo Guilhermo de Anda, da Universidade de Yucatán, reconstruiu os ossos de 127 corpos descobertos no fundo de uma dessas cavernas em Chichén Itzá, e descobriu algo chocante. Mais de 80% eram provavelmente crianças entre 3 e 11 anos de idade. Número 13. Eles estavam à frente dos romanos no uso das saunas. Ao escrever e deixar para a posteridade seus inventores, os maias também eram conhecidos por desfrutar de saunas. Nas antigas cidades maias, foram encontradas saunas de pedra e outras construídas com barro de adobe que se acredita terem sido usadas para fins espirituais e de saúde. Para criar vapor, esses seres inteligentes combinavam água com rochas aquecidas pelo fogo, às quais costumavam adicionar as recompensas folhas de salco. O primeiro banho de vapor conhecido foi descoberto em um sítio maia pré-colombiano no norte de Belize, com 3.000 anos de idade, sendo anterior aos famosos banhos a vapor da civilização romana. Número 14.
Eles aperfeiçoaram o processamento do cacau. Embora a evidência científica aponte que os Olmecas da Mesoamérica foram os primeiros a consumir chocolate, os investigadores concordam que foram os maias que transformaram o seu processamento em uma realização notável. A evidência arqueológica sugere que essa cultura cultivada processava o cacau há pelo menos 2.600 anos e considerava uma bebida importante em celebrações e rituais. No entanto, seu sabor e textura não se assemelham às barras de chocolate que são produzidas nos Estados Unidos desde 1894 e que consumimos hoje. Os maias inventaram uma bebida espumosa e picante de cacau, água, mel, pimentas e farinha de milho, além de outros ingredientes. Uma bebida rica em antioxidantes, capsaicina e proteínas. Número 15. Eles escreveram livros, que foram queimados. A riqueza cultural dos maias, expressa em seus livros complexos com escrita hieroglífica, foi apagada pelos conquistadores espanhóis em grandes fogueiras. Embora homens e mulheres desta civilização escrevessem em tiras de papel resistentes feitas da casca interna de figueiras, elas não podiam sobreviver à arrogância dos europeus que queimavam tudo que parecia superstição. Apenas 3 códigos sobreviveram: o de Paris, o de Madrid e o de Dresden, este último contendo tabelas astronômicas de precisão surpreendente. O frade franciscano espanhol Diego Holandês, que chegou a Yucatán nos anos 1540, não pôde ignorar em seus registros o descontentamento dos maias com a destruição de seus livros. Seu lamento e dor foram impressionantes. Número 16. Eles tinham um jogo muito semelhante ao basquetebol. Os maias dedicaram suas horas a atividades esportivas, sendo o mais famoso o jogo de pelota, uma atividade quase sagrada que se assemelha ao basquete moderno. O objetivo era passar uma bola de borracha de cerca de 3 kg e 25 cm de diâmetro através de um orifício de pedra a uma altura de 6 metros, sem usar as mãos, apenas os cotovelos, costelas e quadril eram permitidos. A bola representava o sol e o inimigo vencido, enquanto o anel de pedra representava o nascimento e o pôr do sol. O jogo simbolizava uma batalha entre o dia e a noite, entre a vida e o inframundo. Número 17. Eles não previram o fim do mundo. Apesar dos esforços de Hollywood, os maias não previram o fim do mundo em seu calendário. Na verdade, em 21 de dezembro de 2012, ocorreu o fim de um ciclo completo de 5.125 anos no chamado calendário de contagem longa dos maias, um dos primeiros a usar o zero como marcador de posição. Além disso, os maias tinham vários calendários, sendo um deles o de 260 dias, conhecido como Tzolk'in, usado para celebrar cerimônias religiosas. Número 18. Há rios que te aproximam deles. Além de ser ideal para um passeio de barco ou praticar rafting, o rio Cabón, na Guatemala, também o aproxima da história maia por meio de seus descendentes locais que vivem em suas margens. Esse contato ajuda a compreender melhor a cultura antiga e fortalecer a relação entre esses homens e mulheres com pessoas de outras tradições. Número 19. Eles não usaram ferramentas de metal. Os arquitetos maias utilizaram materiais locais, como pedra calcária, arenito e toba vulcânica, para construir seus templos, mas nunca usaram ferramentas de metal. Os arqueólogos se referem aos maias como uma cultura da Idade da Pedra, porque não tinham acesso a ferramentas de metal, já que esse material não era encontrado em suas áreas habitadas. No entanto, com sua criatividade, desenvolveram ferramentas feitas de jadeíta e obsidiana. A primeira é mais dura que o ferro e a obsidiana produzem as lâminas mais afiadas do mundo. Número 20. A herança maia está em perigo. As pirâmides da grande cidade maia de Chilton, localizada na selva pantanosa ao norte da Guatemala, estão em perigo devido aos saqueadores conhecidos como joieros. Esses desonestos estão ameaçando a integridade das antiguidades da região. Quase todas as pirâmides dessa vasta área já tiveram seus túneis por onde foram extraídos hieróglifos, cerâmica e jade de tumbas. Esses tesouros são vendidos no mercado negro e provavelmente já decoram as salas e salões de respeitáveis homens de negócios ao redor do mundo. Número 21. Suas pirâmides refletem eventos astronômicos. É sabido que os maios foram pioneiros na astronomia, mas poucos sabem que algumas de suas muitas pirâmides, como o Castilho em Chichén Itzá, refletem eventos astronômicos. A serpente, uma sombra ondulante que aparece durante os equinócios, desliza-se ao longo da escadaria norte deste templo, devido ao ângulo do Sol que incide em seus 9 terraços principais.
Em Chichén Itzá, também encontramos o caracol, conhecido como observatório, que está ligado à órbita de Vênus. A escadaria frontal do caracol aponta para a posição mais ao norte deste planeta, e as esquinas do edifício se alinham com a posição do Sol no amanhecer do solstício de verão e no entardecer do solstício de inverno. Número 22. Eram avançados em medicina. Avanços na medicina. Se eles aprenderam a escrever e construir cidades complexas, não é de surpreender que os maias também fossem pioneiros em métodos de cura que combinavam religião e ciência. Os sacerdotes, que recebiam educação, tratavam das feridas do povo com cabelo humano e eram cirurgiões dentais avançados. Se o paciente pudesse pagar, os dentes falsos eram feitos de jade e turquesa. Os maias usavam banhos de vapor para expelir o veneno de picadas de serpentes, suor e tratar doenças como reumatismo, febres e cansaço após as batalhas. Número 23. Comeram corpos humanos. Além de jogar crianças em cenotes como parte de cerimônias sagradas, os maias praticavam outros sacrifícios humanos detestáveis, como a remoção de corações, derramamento de sangue e possivelmente canibalismo. Acredita-se que, depois de terem suas cabeças arrancadas, os corpos eram dados a nobres e outros membros distintos da comunidade para, segundo do século XVI, cozinhar suas partes em grandes folhas. Arqueólogos identificaram marcas reveladas de canibalismo nos ossos de restos humanos em sítios astecas ao redor da cidade do México. Número 24. Primeiro a usar zero como marcador. Embora o zero como marcador de posição possa ter tido origem na Babilônia, foram os maios os primeiros a utilizá-lo dessa forma. No século IV, já o utilizavam de forma independente, como evidenciado no notável calendário de contagem longa. O zero na escrita maia frequentemente era representado por um glifo em forma de concha. O sistema numérico maia é baseado em fatores de 20, de modo que os números maias são compostos por unidades de 1, 20, 400, etc. Número 25. Os maias ainda estão entre nós. Não os vemos nas pirâmides nem sacrificando crianças, mas apesar de que as grandes cidades maias são agora relíquias inevitáveis, seus descendentes vivem entre nós. 40% da população guatemalteca são maios, ou seja, mais de 5,6 milhões de pessoas, enquanto muitos outros milhares estão nos estados mexicanos de Campeche, Yucatán e Quintana Roo. A língua maia é falada por 800 mil pessoas e é considerada a segunda língua indígena mais importante no México, depois do náhuatl. Os antigos podem sentir saudades do desenvolvimento da astronomia, da escrita hieroglífica e dos diversos sistemas de calendário. Também se destacam historicamente por sua arquitetura cerimonial muito elaborada, como as pirâmides, templos e observatórios. O que torna sua obra arquitetônica ainda mais admirável é que todas as suas estruturas foram construídas sem o uso de ferramentas metálicas. Sem dúvida, adentrar-nos nesta rica cultura desperta mais fascinação a cada descoberta. O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas curiosidades maias? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Até o próximo vídeo.